Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Maria Marlene, para quem não me conhece, aqui no Facebook ou no Instagram, e eu posteriormente postarei esse vídeo no YouTube, porque eu quero que isso seja de alguma ajuda para quem está precisando, para quem não conhece do assunto, não conhece essa novidade tecnológica, e eu quero contar um pouquinho para vocês da minha história. A história da minha vida na questão de um problema de saúde que eu tive nos meus olhos. Eu fui diagnosticada há 13 anos com uma doença chamada ceratocone. E o ceratocone é uma deformação nas nossas córneas. No caso, eu tive em ambas as córneas, ou seja, em ambos os olhos, foi detectado o ceratocone. E progrediu muito rapidamente no meu caso. Não foi uma doença que estabilizou, o que pode ocorrer. A pessoa tem uma dificuldade na visão, mas o problema é estabilizado e com as novidades tecnológicas que teria no momento ou vai surgindo, a pessoa vai se adaptando de acordo com o que vai sendo necessário. E quando eu fui diagnosticada com esse problema de ceratocone nos meus olhos, eu já me encontrava na faculdade e foi muito doloroso, muito árduo, foi um processo muito preocupante e que me debilitou bastante em vários fatores, porque eu ficava muito triste, eu ficava muito frustrada, porque quando eu fui diagnosticada, logo após uns 5 ou 6 meses depois, os óculos já não adiantavam mais. Então eu precisei passar a usar uma nova medida, um novo procedimento, que era o uso das lentes de contato. Mas não lentes de contato comuns, podemos dizer assim, ou lentes de contato gelatinosa, como a maioria das pessoas conhece. Porque a lente gelatinosa, ela não gera um desconforto como as lentes de contato rígidas, que é o caso para quem tem o problema de ceratocone e precisa corrigir essa deformação nas córneas, que foi o meu caso. Eu já me encontrava na faculdade, como eu disse para vocês, então eu precisava ler, eu precisava estudar. A minha área é a área jurídica, eu sou advogada hoje em dia. Então foi uma questão de muita perseverança, muito esforço e muita adaptação dia após dia. Não foi uma adaptação que depois dessa adaptação eu senti um conforto, ou eu senti uma tranquilidade, ou eu senti uma segurança em tudo aquilo que eu estava passando. Pelo contrário, quando eu comecei a usar as lentes de contato rígida, eu vi o tanto que incomodava. Porque as lentes de contato rígidas, elas são colocadas diretamente na sua córnea. Então, a sua córnea já tem essa deformidade. As lentes de contato machucam as suas córneas mais ainda, porque pressionam as suas córneas. Porque o ceratocone é um problema onde a deformação nas córneas vai se tornando como um cone nas suas pontas. Então, quanto mais esse cone vai afunilando, menos visão nós vamos tendo. Ou seja, a perda gradativa e progressiva de visão. E para quem quer estudar, para quem quer se esforçar, para quem quer vencer na vida, para quem quer trabalhar, como é o meu caso, eu sempre gostei muito da leitura, eu sempre tive paixão pelo direito, pela justiça, por estudar, por entender a legislação, tanto brasileira como internacional. Eu sempre gostei muito de todas essas questões, direitos humanos e por aí vai. Foi uma questão muito complicada no meu dia a dia, porque nem eu mesmo entendia que eu iria passar por todo este processo de adaptação de lentes de contato rígidas e eu não teria a paciência e também seria um processo tão doloroso. Quando eu coloquei pela primeira vez as lentes de contato rígidas nos meus olhos, eu fiquei muito feliz, porque como havia mais ou menos uns 6 meses em que eu percebi
que a minha visão ela estava completamente debilitada, por exemplo, para a leitura, para a distância, para dirigir. Eu vi que o quê? Quando eu coloquei as lentes de contato rígidas, nossa, solucionei os meus problemas estão solucionados, eu não preciso mais me preocupar com essa questão do ceratocone. Porque a partir de agora eu vou começar a usar essas lentes de contato e tudo será resolvido. As lentes de contato rígidas, elas incomodam de uma forma como se fosse assim, eu sempre comento com as minhas amizades ou para quem eu conheço ou quero falar sobre o assunto, que elas incomodam de uma forma como se tipo você pegasse pimentas e espremesse dentro dos seus olhos. Porque a partir de um momento, a partir de um tempo em que você já está utilizando essas lentes, sejam 15 minutos, elas já começam a incomodar, a causar muita vermelhidão nos olhos, muita irritação nos olhos, lacrimejar os olhos, um vento que bate, um cisco que cai, uma poeira que vem nos seus olhos. Tudo isso são os fatores mais determinantes ainda para o incômodo daquelas lentes de contato. E ainda tem a questão de que o ceratocone, ele expulsa as lentes de contato rígida. Então, elas não ficam necessariamente fixas nas suas córneas. Acontece simplesmente e que você está caminhando, você está andando, você está trabalhando, você está estudando, seja o que for, mesmo com a asepsia correta das lentes de contato rígidas, e você está em algum local público, cheio de pessoas, e acontecer das lentes de contato caírem dos seus olhos. E aí você já não tem a visão para você procurar as lentes de contato rígidas, porque elas são muito pequenas, elas são do tamanhozinho das nossas córneas. E no caso, cada vez mais as lentes rígidas elas vão se tornando menores pela questão da progressão do ceratocone nas suas córneas. Então, a curvatura vai ser menor ainda. E o que acontece? Cada vez que o seu grau vai aumentando, quando há a progressão do ceratocone, as lentes rígidas vão sendo feitas menores para as suas córneas, com o grau maior ainda. O grau não é nenhuma questão tão complexa, porque uma vez eu fiquei bastante preocupada e o meu oftalmologista da época disse assim, não se preocupe com o grau que você tem, porque a questão em si é o ceratocone, é a progressão do ceratocone nas suas córneas. Então, o grau, mesmo sendo muito elevado, não é que necessariamente seja comparado, por exemplo, a uma miopia. Mas, enfim, eu tinha meus 21 anos de idade quando eu fui diagnosticada com ceratocone, e aí eu comecei todo o meu processo de adaptação dessas lentes de contato rígidas. Para vocês compreenderem melhor, para quem não conhece essa questão do ceratocone ou o que é uma lente de contato rígida, eu tenho aqui a minha antiga lente de contato rígida. E essas lentes de contato rígidas são mais ou menos desse tamanho, e no meu caso estava desse tamanho a minha lente de contato rígida, porque a progressão do ceratocone já estava muito elevada. Então, para vocês entenderem, olha o tamanhozinho dessa lente de contato. Elas são bem pequenininhas, realmente como se fosse um vidrinho, vocês estão vendo? Um vidrinho que era colocado diretamente nas minhas córneas. E como eu expliquei para vocês, o processo foi muito desgastante, me estressou muito, eu sou muito ansiosa também, é claro, mas eu sou muito sanguínea, então eu